Imagine acordar em uma cama de hospital depois de meses em coma, o corpo fraco, a mente confusa, só para descobrir que o seu próprio filho doou a casa que você passou a vida inteira construindo, a casa onde você criou os filhos, comemorou festas e enterrou o marido amado. E depois, a mulher com quem ele se casou, a nora que você recebeu de braços abertos, fica ali em pé e diz: você não vai voltar para cá. Essa não é mais a sua casa. Você consegue ao menos imaginar a dor no coração? A traição? Fique comigo porque o que aconteceu depois, bem, restaurou minha fé na justiça, e pode restaurar a sua também. Antes de eu mergulhar nessa história, se você é alguém que acredita que família deve significar lealdade, amor e respeito, especialmente quando ficamos mais velhos e mais precisamos disso, então, por favor, considere se inscrever no canal. Isso significa um mundo para mim, e eu desejo nada além de paz, boa saúde e felicidade verdadeira para cada um de vocês que está assistindo. O apoio de vocês mantém essas histórias vivas, e eu sou realmente grata. Meu nome é Patrícia Harris, mas todo mundo sempre me chamou de Pat. Tenho 67 anos agora, e quando tudo isso começou, eu tinha 65. Levei uma vida simples, do tipo que muitos de nós conhecem bem. Trabalhando duro, criando família, colocando todo mundo em primeiro lugar. Meu marido, Richard, que Deus o tenha, faleceu há 12 anos de câncer. Compramos nossa casa num subúrbio tranquilo perto de Chicago em 1978, com uma hipoteca pequena e sonhos grandes. 3 quartos, um jardinzinho nos fundos, uma cozinha onde eu assava biscoitos pros filhos todo Natal. Aquela casa não era só paredes e telhado, era o meu mundo inteiro. Richard e eu tivemos 2 filhos, nosso filho Steve, como a gente chamava, e nossa filha Catherine, que atende por Kate. Steve sempre foi o prático, bom com números, entrou no ramo imobiliário depois da faculdade. Kate virou enfermeira, casou jovem, mudou para umas 2 horas de distância com o marido e meus 2 netinhos lindos. Eu tinha orgulho dos 2. Depois que Richard se foi, fiquei na casa sozinha, mas não me sentia solitária. Os filhos visitavam, os netos corriam pelos corredores, e eu me ocupava com jardinagem, igreja e meu emprego de meio período na biblioteca local. Aí, há 2 anos, tudo mudou. Eu estava me sentindo cansada há semanas, nada dramático, só aquele cansaço que vem com a idade, eu pensava. Numa manhã, acordei com uma dor de cabeça terrível, fiz um chá para mim, e a próxima coisa que me lembro é abrindo os olhos na UTI. Cercada de máquinas apitando e enfermeiras que eu não conhecia. O médico me disse que eu tive um AVC grave e entrei em coma. Fiquei desacordada por 4 meses inteiros. 4 meses. Quando finalmente comecei a entender o que estava acontecendo, meu primeiro pensamento foi na família. Cadê o Steve e a Kate? A enfermeira disse que os 2 tinham visitado regularmente. Kate estava lá quase todo dia, segurando minha mão, lendo para mim. Steve vinha quando podia, ela disse. Senti uma onda de alívio. Pelo menos eu não estava sozinha. Kate foi a primeira que eu vi claramente quando comecei a acordar de verdade. Ela estava sentada ao lado da cama, olhos vermelhos de chorar, mas sorrindo no momento em que me viu mexer. Mãe, ela sussurrou, apertando minha mão com tanta força. Você voltou. Graças a Deus você voltou. Choramos juntas naquele dia. Ela me contou quanto todos tinham ficado assustados, como os médicos não tinham certeza se eu acordaria. Trouxe fotos dos netinhos, contou histórias para me ajudar a lembrar. Ela foi minha rocha. Steve veio no dia seguinte com a esposa dele, Stephanie, Steph, como ela gosta de ser chamada. Eles estavam casados há 20 anos. Eu sempre tentei ser boa com ela. Quando ficaram noivos, dei para ela o colar de pérolas da minha mãe como presente de casamento. Quando eles tiveram dificuldade para comprar a primeira casa, Richard e eu ajudamos com a entrada. Depois que Richard se foi, eu até deixei eles guardarem coisas no meu porão para economizar com depósito. Achava que éramos próximos. Steve me abraçou meio desajeitado. Hospitais o deixam desconfortável. Ele sempre dizia. Steph me deu um beijo rápido na bochecha. Estamos tão felizes que você acordou, Pat, ela disse, com aquele sorriso brilhante e perfeito dela. Mas algo parecia estranho. Eu não conseguia identificar na hora. Ainda estava tão fraca, ainda reaprendendo a falar direito. Nas semanas seguintes, enquanto eu começava a fisioterapia, perguntei sobre voltar para casa. Sentia tanta falta da casa, a familiaridade da minha cama, do meu jardim, das minhas coisas. Kate me garantiu que tudo estava sendo cuidado. Os vizinhos estavam regando as plantas, as contas estavam pagas. Ela hesitava às vezes quando eu perguntava sobre o Steve, mas eu não dei muita importância. Aí numa tarde, Kate entrou parecendo que tinha chorado de novo.
Sentou, respirou fundo e disse: Mãe, tem uma coisa que você precisa saber. Mas me promete que não vai ficar chateada, ainda não. Você ainda está se recuperando. Meu coração começou a disparar. O que é, filha? Ela olhou para as mãos. Enquanto você estava em coma, Steve e Steph, eles tomaram algumas decisões sobre a casa. Eu ri fraquinho. Decisões? Tipo pintar a cozinha? Eu disse para eles anos atrás que podiam atualizar o que quisessem-se. Não, mãe. Ela me interrompeu com delicadeza. Eles venderam. O quarto girou. Achei que tinha ouvido errado. Venderam? Como assim venderam? A voz da Kate quebrou. Steve tinha procuração enquanto você estava inconsciente. As contas médicas estavam se acumulando, e ele disse que a casa era demais para você manter sozinha agora. Me disse que era coisa prática a fazer. Vendeu para um casal jovem, uns colegas dele no ramo imobiliário. Fecharam o negócio há 2 meses. Eu não conseguia respirar. Minha casa, minhas memórias, tudo que eu tinha deixado do Richard, sumiu. E o dinheiro? Sussurrei. Steve disse que está num fundo para seus cuidados. Mas mãe, tem mais. Eu achava que meu coração não podia se partir mais, mas se partiu. Steph me disse ontem que quando você tiver alta, vai para uma residência assistida. Eles já escolheram uma. Ela disse que a casa se foi, então não tem mais espaço para você com eles. A casa deles é pequena demais, ela disse. E ela não quer o estresse de cuidar de você em tempo integral. Eu olhei para minha filha, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu próprio filho, minha própria nora. As pessoas por quem eu sacrifiquei tudo. Eles esperaram até eu estar indefesa, inconsciente, sem poder falar por mim mesma, e levaram tudo. Mas isso foi só o começo. O que eles não sabiam era que eu não era tão indefesa quanto pensavam. E o que aconteceu depois? Bem, digamos que o karma tem um jeito de encontrar quem merece. Se você ainda está comigo, obrigado. Eu sei que essa história é dolorosa de ouvir, mas é uma que tantos de nós tememos nos nossos momentos mais silenciosos. Que as pessoas que mais amamos possam virar as costas quando estamos no nosso ponto mais fraco. Meu próprio filho esperou até que eu não pudesse falar, não pudesse lutar, para tirar a única casa que me restava. E a esposa dele, bem, ela fez questão de que eu soubesse que não era mais bem-vinda. Mas espere, porque o que veio depois mudou tudo. Os dias depois que Kate me contou a verdade foram os mais escuros da minha vida. Eu ficava deitada naquela cama de hospital olhando para o teto, sentindo como se o mundo tivesse desabado debaixo de mim. Cada memória que eu tinha estava ligada àquela casa, os natais com a árvore na janela da sala, as risadas de Richard ecoando pelo corredor, as festas de aniversário das crianças no quintal. Tudo isso, desaparecido. Vendido como se não significasse nada. Eu perguntei para Kate várias e várias vezes, como Steve pôde fazer isso? Será que ele ao menos pensou em mim acordando? Ela não tinha respostas. Disse que Steve ficava repetindo que era para o meu bem, que eu ia precisar de cuidados em tempo integral e que o dinheiro da venda pagaria por uma clínica boa. Ele dizia que a casa era grande demais, cara demais para manter, e que vender era a escolha responsável. Responsável. Essa palavra ainda faz meu sangue ferver. Kate admitiu que brigou feio com ele quando descobriu. Implorou para que esperasse, que ao menos conversasse com ela primeiro, mas Steph pressionou muito. Pelo visto, Steph reclamava há anos que minha casa era ultrapassada e que eu deveria mudar para algo menor. Ela até sugeriu uma vez, num jantar em família, que ela e Steve poderiam morar lá e cuidar de mim. Na época, achei que era uma gentileza. Agora vejo o que realmente era. Quando eu já estava forte o suficiente para receber visitas além da família, Steph veio sozinha numa tarde. Entrou com um buquê de flores baratas de supermercado e aquele mesmo sorriso brilhante. Pat, você está com uma cara bem melhor, disse ela, sentando como se nada tivesse acontecido. Eu só encarei. Steph, eu disse, com a voz ainda trêmula por causa do derrame. Kate me contou sobre a casa. O sorriso dela vacilou por apenas um segundo, depois voltou mais forte. A Pat foi uma decisão tão difícil, mas Steve e eu, nós conversamos sobre isso por semanas. As contas médicas eram enormes, e não queríamos que você ficasse sobrecarregada com a manutenção. Encontramos um lugar lindo de convivência assistida. Tem atividades, refeições preparadas, até um jardinzinho. Você vai ficar muito mais confortável lá. Confortável. Como se um quarto estéril numa clínica pudesse substituir o meu lar. E onde está o dinheiro da venda? Perguntei baixinho. Ela bateu na minha mão como se eu fosse uma criança. Está tudo investido com segurança para o seu cuidado. Steve cuidou de tudo perfeitamente. Ele é tão bom nisso. Eu queria gritar, queria perguntar por que não esperaram eu acordar,
Por que não falaram com Kate? Porque agiram como se eu já tivesse partido. Mas eu estava fraca demais, e uma parte de mim tinha medo das respostas. Steve me visitou no dia seguinte, sozinho dessa vez. Parecia desconfortável, mexendo-se na cadeira. Mãe, começou ele. Eu sei que você está chateada, mas eu fiz o que achei certo. Você não estava acordando, os médicos diziam que talvez nunca. Eu não podia deixar a casa cair em hipoteca ou se deteriorar. Eu olhei para o meu filho, o menino que embalei no colo, que enfaixei os joelhos ralados, que torci nos jogos de futebol, e mal o reconheci. Você poderia ter esperado, Steve. Poderia ter falado com Kate. Você tinha procuração só para decisões médicas, não para vender a minha casa. Ele suspirou, esfregando a testa. Mãe, não foi assim. Steph e eu, a gente estava apertado. Nossa hipoteca é alta, os fundos da faculdade das crianças, o dinheiro da venda ajudou todo mundo. E sinceramente você estava sozinha naquela casa grande há anos. Assim você vai ter pessoas ao redor, cuidado profissional. Ajudou todo mundo. Foi o que ele disse. Ajudou todo mundo, menos a mim. Eu não discuti mais. Estava cansada demais, de coração partido demais. O dia da alta chegou mais rápido do que eu queria. Kate me levou de cadeira de rodas para fora do hospital, e em vez de dirigir para o meu bairro, fomos para a residência assistida que Steph tinha escolhido. Era limpa, moderna e impessoal. Meu quarto era pequeno, com uma cama de solteiro e uma janela com vista para o estacionamento. Eles tinham empacotado algumas caixas com minhas coisas, roupas, fotos, o álbum de casamento. O resto, Steph disse, tinha sido doado ou guardado. Minhas ferramentas de jardim, a velha poltrona de Richard perto da lareira, a louça que colecionamos por décadas, tudo ido. Na primeira noite lá, eu chorei até não ter mais lágrimas. Kate ficou o máximo que pôde, prometendo que veria todo fim de semana. Mãe, me desculpa por não ter conseguido impedir, sussurrou ela. Eu tentei. Eu acreditei nela. Ela estava tão devastada quanto eu. Mas algo mudou em mim naquela noite. Deitada naquela cama estranha, senti uma faísca de raiva que não sentia há anos. Não era só tristeza, era raiva de verdade, ardente. Essas pessoas tinham se aproveitado de mim no meu momento mais baixo. Contavam que eu fosse velha demais, frágil demais, grata demais para reagir. Elas estavam enganadas. Nas semanas seguintes, eu me concentrei em ficar mais forte. Fisioterapia, exercícios de fala, caminhar pelos corredores todo dia. Kate me trouxe meu laptop, uma das poucas coisas que não tinham guardado. Comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes, pesquisar. Pesquisei os documentos de procuração que Steve usou. Descobri que no nosso estado, decisões financeiras como vender uma propriedade exigiam mais do que apenas procuração médica, especialmente se a pessoa em coma pudesse se recuperar. Li sobre abuso de idosos, influência indevida, violação de dever fiduciário. E então encontrei algo que fez meu coração disparar. Richard e eu atualizamos nossos testamentos 15 anos atrás, depois da primeira vez que ele ficou doente. Fomos cuidadosos. A casa ficou só no meu nome depois que ele partiu, mas havia uma cláusula, uma disposição de traste que protegia a venda sem o acordo dos dois filhos se eu ficasse incapacitada. Kate lembrava de ter assinado algo anos atrás, mas Steve, bem, ele tinha esquecido convenientemente. Liguei para Kate e pedi que vasculhasse os arquivos antigos dela. Ela encontrou o documento do traste assinado por todos nós. Steve não podia vender a casa legalmente sem o consentimento dela. E ela nunca tinha dado. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia os papéis que ela escaneou e me enviou por e-mail. Isso não era só antiético, podia ser ilegal. Eu sabia o que tinha que fazer. Entrei em contato com uma advogada especializada em direito do idoso, alguém que Kate encontrou através da rede de enfermagem dela. O nome dela era Caroline Reed, e desde a primeira ligação, ela ficou furiosa em meu nome. Pat, disse ela com firmeza, isso parece exploração. Vamos lutar contra isso. Mas Steve e Steph não faziam ideia do que estava por vir. Achavam que tinham se safado limpo. Eles não poderiam estar mais errados. Se você chegou até aqui, que Deus te abençoe. Você ficou comigo nas partes mais difíceis, a traição que cortou mais fundo do que qualquer faca. Meu filho e a Nora acharam que poderiam me tirar tudo enquanto eu estava lá, indefesa. Mas esqueceram uma coisa, o amor de uma mãe é profundo, e a força dela também, quando é colocada à prova. O que aconteceu depois? Não foi só justiça. Foi redenção. Caroline Reed não perdeu tempo. Ela veio à instituição na semana seguinte, uma mulher de 50 e poucos anos, sem rodeios, com olhos gentis e uma mente afiada. Sentou-se à minha frente na mesinha do meu quarto,
espalhou os documentos que Kate tinha encontrado e explicou tudo em palavras simples. Pat, ela disse, o Steve extrapolou, e muito. Aquele fideicomisso que seu marido criou era blindado. A casa não poderia ser vendida sem a assinatura da Kate, e ela nunca deu. Isso não é só questionável, é fraude. Podemos processar para reverter a venda, recuperar sua casa e responsabilizá-los por qualquer lucro que tenham obtido. Eu fiquei lá, atônita. Pela primeira vez em meses, senti esperança. Esperança de verdade. Começamos devagarinho no silêncio. Caroline apresentou pedidos para congelar qualquer dinheiro que ainda restasse da venda e exigiu uma contabilidade completa de para onde o dinheiro tinha ido. Ela também providenciou uma avaliação independente da minha saúde. Descobriu-se que eu estava me recuperando muito melhor do que qualquer um esperava. Não precisava de assistência em tempo integral. Eu era capaz de viver de forma independente, com um pouquinho de ajuda da família ou de uma cuidadora em meio período se necessário. Kate esteve ao meu lado em cada passo. Ela se sentia culpada por não ter percebido antes, mas eu repeti várias vezes, não foi culpa dela. Ela estava de luto, achando que poderia me perder, exatamente como eu estive. A diferença é que ela nunca deixou de me colocar em primeiro lugar. A notícia chegou rápido ao Steve e a Steph. Steve me ligou uma noite, em pânico. Mãe, o que está acontecendo? Uma advogada nos procurou sobre a casa. Isso é loucura, você está exagerando. Eu permaneci calma, a voz firme. Steve, você vendeu minha casa sem meu consentimento, sem o consentimento da Kate. Usou um poder que não tinha por completo. Eu confiei em você. Ele gaguejou, culpou a pressão do mercado imobiliário, disse que a Steph o convenceu de que era a única forma de cobrir os custos. Depois a Steph pegou o telefone, o tom cortante. Pat, nós fizemos isso por você. Você está sendo ingrata. Depois de tudo que fizemos. Eu a interrompi com delicadeza. Tudo o que vocês fizeram. Tipo me expulsar da minha própria vida? Ela ficou em silêncio. O dia do julgamento chegou mais rápido do que eu esperava. Caroline foi brilhante. Ela apresentou os documentos do fideicomisso, os registros médicos que mostravam que eu era esperada para me recuperar, a venda apressada para colegas do próprio Steve, por um preço suspeitamente abaixo do valor de mercado. Aliás, descobriu-se que Steve embolsou uma bela comissão e usou parte do dinheiro para quitar dívidas de cartão de crédito deles e bancar uma viagem em família que eles precisavam. A juíza, uma mulher mais velha que me lembrava de mim mesma, parecia francamente enojada. Ela decidiu totalmente a meu favor. A venda foi revertida. O casal jovem que tinha comprado a casa foi compreensivo. Eles tinham acabado de se mudar e não tinham feito muitas mudanças. Concordaram em vendê-la de volta para mim pelo preço original, descontando qualquer melhoria. O resto do dinheiro que Steve e Steph tinham gasto, eles tiveram que devolver com juros. Steve tentou se desculpar no corredor depois da audiência, lágrimas nos olhos. Mãe, me desculpa. Eu achei que estava fazendo certo. A Steph ficava dizendo, eu parei. Steve, você é um homem adulto. Você tomou decisões. Agora vive com elas. Steph não pediu desculpas. Saiu furiosa, batendo os pés. Mas a vida tem um jeito de alcançar a gente. A notícia se espalhou nos círculos sociais deles. O mundo imobiliário é pequeno. A reputação do Steve sofreu um baque. Clientes se afastaram. Eles tiveram que vender a própria casa grande para cobrir o reembolso e as custas judiciais. Da última vez que soube, estão alugando um apartamento modesto. E a Steph está passando muito mais tempo refletindo sobre valores familiares. Kate me ajudou a voltar para minha casa há 6 meses. Pintamos a cozinha de um azul suave, plantamos rosas novas no jardim, penduramos de novo a velha poltrona do Richard ao lado da lareira. Meus netos vêm todo fim de semana agora, enchendo os corredores de risadas como antes. Estou mais forte do que nunca, caminhando 3 quilômetros por dia, voltando a ser voluntária na biblioteca. A vida parece cheia novamente. Eu perdoei, do meu jeito. Não odeio o Steve. Sinto pena dele por ter deixado a ganância ofuscar o que realmente importa. Conversamos de vez em quando, ligações curtas, feriados. Talvez um dia que mais. Mas aprendi algo importante. Família não é só sangue. É quem aparece quando você mais precisa. Kate apareceu. E também a bondade de estranhos como a Caroline. Se essa história te tocou, se te lembrou de abraçar forte quem você ama, de proteger o que conquistou com tanto esforço, ou simplesmente que a justiça pode vencer mesmo quando nos sentimos mais fracos, então obrigada por me ouvir. Eu sou Pat Harris, 67 anos, jovem de espírito, e sou prova viva de que nunca é tarde para um segundo capítulo.
Se essas histórias de família, resiliência e justiça doce aquecem seu coração como aquecem o meu, por favor, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Eu compartilho uma nova toda semana, e adoraria ter você junto nessa jornada. Cuide-se bem, valorize sua casa e sua saúde, e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Deus abençoe vocês todos.